gente linda, tudo bem? Bem-vindos ao Bunker Holístico, Adriana Costa aqui com vocês. Conforme prometido, esse é um curso, ou são aulas, né, esclarecedoras, digamos, para quem tem esse oráculo das visões do Ciro Marchetti. Ele tem baralho cigano, ele tem um tarô também feito pela arte dele, que é linda. E ele tem um oráculo, né? Então, muita gente se desfaz de um oráculo tão lindo, de uma arte tão linda, porque o livro vem em inglês, são poucas as pessoas que têm a versão dele em português, e as colegas cartomancistas ficam aí comendo um dobrado para desvendar o significado das cartas. Então, eu vou trazer, assim, um resumo, vou trazer, assim, da tradução da página inteira, uma página e meia, enfim. Eu trouxe para vocês, eu enxuguei o que é mais importante quando vocês tirarem essas cartas. A carta 1, ela fala sobre um novo começo. Começar é a qualquer tempo. Começar não é amanhã, não é segunda-feira, não é no ano que vem. Começar é a partir de agora, né? Então, ele fala que todo momento é momento, porque essa coisa da gente cair, que a gente acha que é um fracasso, o fracasso não é cair, é se manter na queda, é se manter na vibração da queda, é se manter naquela vibração da lembrança da queda. Então, ela é como se fosse assim, você começar, você recomeçar e você se libertar daquele momento que você caiu. O importante é você ter aprendido, ok? A carta 2, ela fala sobre pertencimento. Gente, eu não vou botar assim a carta muito alta, porque de vez em quando incide a luz, sabe? Então, eu vou deixar aqui nessa posição mais ou menos. A carta 2 fala sobre pertencimento, sobre a aceitação, sobre você assimilar, mas assimilar, pertencer, o que é válido para você. Porque a gente vê aqui, olha, a pessoa, como é que a gente diz? Ela assimilando o que já está pronto. Ela não é autêntica, ela não recebe. É como se fosse assim, ela se aceita para se incluir, mas quando ela fica igual aos demais, ela acaba não se aceitando, né? Quando a gente entra num grupo que acolhe as nossas ideias, que acolhe a gente, mas por obrigação a gente precisa ser igual a ele, a gente então não se aceitou, né? E o grupo não aceitou a gente plenamente. Então ele fala assim, lá no livro, ele fala que a principal alegria da vida é a aceitação, a aprovação, o senso de apreciação e a companhia dos nossos irmãos. Só que a gente tem que colocar isso dentro de um contexto de aceitação, aceitar o diferente. Você sair disso daqui, do igual a todos. Você está dentro de um grupo, mas você não é obrigado a ser igual a eles, né? Você tem a sua opinião, e se seu grupo respeita a sua opinião, como você respeita a opinião do seu grupo, isso é aceitação. Se seu grupo não aceita a maneira com que você pensa ou algum não, né, sobre alguma coisa e o grupo vai lhe excluindo, isso não é aceitação, saia desse grupo, né? Bom, a carta 3 fala sobre os sonhos, a meditação, a fuga espiritual também. A fuga espiritual em vários níveis, tá, gente? A gente se isolar para a gente ter a gente se reconectar, e a fuga espiritual como uma maneira de fugir da realidade. Quando a gente fica mais com a cabeça nas nuvens do que com os pés no chão, né? Mas ela fala assim, lá no livro, ele está dizendo que algumas cores existem nos sonhos que não estão presentes no espectro da vigília. Que cores são essas? A gente tem que levar o pé da letra? Não, são nuances, são coisas que acontecem no nosso sonho, nos nossos sonhos, que na vigília não estão presentes. E às vezes os sonhos são sinais. É muito comum as pessoas sonharem com certas coisas do dia a dia, com um elemento aqui e outro ali diferente. E você se pergunta, vixe, que estranho, né? Por que tal coisa apareceu no meu sonho? Então tem algo no inconsciente que no período de vigília a gente não alcança. Que lá, quando a gente está no nosso estado onírico, a coisa entra lá para deixar um recado.
aquele item a mais entra, que ele chama de cores, né? No livro ele chama de cores, que não são cores, são elementos, né? Eu substituiria a palavra cores, que está lá no livro, pela palavra elementos. Então, elementos que são meio que um sinal, meio que um alerta, inclusive, são elementos que remetem até a vidas passadas ou insights de vidas passadas que voltaram só para você tomar um cuidado. Mas nem sempre a gente tem uma boa interpretação dos sonhos, né? Mas existem elementos no nosso campo onírico que não estão quando a gente está acordado. A gente não percebe como quando a gente está acordado. A carta 4. A carta 4 fala da perspectiva, dos pontos de vista, a perspectiva. Você vê o mundo de uma forma, a outra pessoa tem uma outra perspectiva sobre aquela mesma coisa que você vê, né? É como se for, lá no livro ele diz assim: eu já fui como você é agora. Sei que não é fácil ficar calmo quando algo está acontecendo, mas vá com calma. Pense bastante. Pense em tudo que você tem, pois você ainda estará aqui amanhã, mas seus sonhos poderão não estar. Então, o que é que isso traz pra gente? É como se fosse assim, é você não se deixar consumir pela perspectiva do outro. Você enxergar a perspectiva do outro e você analisar a perspectiva do outro, e se essa perspectiva da outra pessoa, esse ponto de vista da outra pessoa não casa com o seu, não tem problema. Porque se você se deixa consumir pela maneira do outro enxergar, vocês prestem atenção que a carta 4 é um complemento da carta 2, que é essa questão da aceitação, né? Da adaptação, você precisar se adaptar porque só para ficar igual aos outros. Aqui é muito parecido. Quando ele diz que você vá com calma, pense bem, porque se você se não pensar bem e se deixar consumir pela perspectiva do outro, você se anula. Você vai estar aqui sendo um zumbi. É tanto que ele fala, você ainda estará aqui amanhã, mas esses seus sonhos não. Porque seus sonhos, ou sua perspectiva, ou seu ponto de vista foi consumido pela perspectiva do outro. Então você vai estar meio que vampirizado, zumbizado, né? Então ele pede para ter esse cuidado. A carta 5 fala sobre os voos da imaginação. Gente, essa arte é tão linda, é tão psicodélica. A gente meditar sobre essas cartas, quando a gente passa um tempo olhando para elas antes de dormir, ela traz tantas coisas do nosso inconsciente e projeta a gente para um futuro que, se a gente abrir a boca e falar, as pessoas vão chamar a gente de louca, né? Mas depois o tempo passa e, né, as coisas acontecem. Então é muito louco. Ela abre um canal na nossa mente e no nosso espírito, assim, impressionante. Bom, a carta 5 fala sobre os voos da imaginação. O salto de fé. Já ouviram falar no salto de fé? Ela assim, é como você precisar dar um próximo passo porque não tem jeito. Você tem que dar mesmo esse passo. De olho fechado, de olho aberto. Sabe a carta do louco, do tarô? Você tem que ir mesmo. Chega uma hora que você assim... E o medo? Vai com medo mesmo? É isso, é isso. Então ele fala que daqui a 20 anos você vai ficar mais decepcionado com as coisas que não fez, né? Do que com as coisas que fez. Então, salte, se lance, solte também as amarras. Afaste-se do porto seguro. Deixe os ventos levarem suas velas. Explore, sonhe, descubra. É aquela coisa, como a sua vida é só sua mesmo, não é a vida do outro, a sua vida só é a vida do outro se você deixar. Mas até onde a gente sabe, quando a gente morrer, vai só a gente mesmo para o caixão, né? Então tente, experimente. Se você só tem essa opção, perceba ela e vá. E teste essa opção sem se arrepender. Porque de repente você se arrepende de fazer algo por causa da perspectiva alheia, para poder se enquadrar, né, num grupo, digamos, e você deixa de fazer coisas que depois você diz assim, poxa, eu devia ter feito. É por isso que ele fala, daqui a 20 anos você vai se arrepender muito mais das coisas que você não fez do que das coisas que você fez. Então teste.
se lance, né? Só existem dois caminhos: você conseguir ou você não conseguir. Mas só quem vai saber disso, aprender com essa lição é você, né? A carta 6 fala sobre a tranquilidade, a paz. Então, ela fala lá no livro: eu vou à natureza para ser acalmado e curado, e para colocar meus sentidos em ordem. Então, quando ele fala, que você buscar a natureza para se acalmar, você obrigatoriamente precisa buscar a natureza? Se você tiver elementos em casa que ajudem você a meditar ou a estar mais tranquilo, se você tem incenso, se você tem plantinhas, se você consegue botar plantas, ó, como eu tenho aqui, no seu ambiente, para harmonizar seu ambiente, para limpar seu ambiente, para equilibrar seu ambiente, para deixar você mais tranquilo. Se você faz do seu ambiente uma pequena representação, uma pequena fração da natureza e nele você encontra mais paz, recomenda-se, né? Ele não está dizendo que é uma obrigação, mas se você pode ir até a natureza para se limpar, para se restaurar, um ambiente de cachoeira, de praia, de rio, de mata, um parque em que você possa botar o pé no chão. Então, ele fala, na verdade, para você se reconectar. Se você se reconecta, você se aterra, você se acalma, você se centra, né? Então, não vou dizer para vocês que é fácil uma interpretação, mas sabe quando você precisa desdobrar, você precisa pegar as raízes de uma mensagem só e ver os desdobramentos, aonde essas raízes vão levar, né? Então, isso aqui é só um auxílio, tá, gente, para vocês que têm esse oráculo, a versão em inglês dele, e tá aí, você tá com ele porque é bonito, né? E tá comendo um dobrado para interpretar. Então, essa é a aula 1 do Oracle of Visions. E eu vou fazendo, como eu falei antes, de 6 em 6, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixem um comentário aqui de vocês, deixem um like. Se inscrevam no canal, você que está aqui de passagem. E a gente se encontra no próximo vídeo, tá, gente? Um cheiro e um queijo. Deus abençoe a todos. Tchau!